Olá, tudo bem? Estamos iniciando um novo trimestre e nesse trimestre vamos estudar 1º e 2º Coríntios. E o título da primeira lição é O Ministério de Paulo em Corinto. Então, vamos começar aprendendo um pouquinho mais sobre o ministério de Paulo na cidade de Corinto. O verso áureo diz assim: Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O grande missionário inglês William Carey, ele costumava dizer que consertava sapatos, mas a sua profissão era ser um missionário. E com Paulo não é diferente. Paulo ele fazia tendas, mas a profissão de Paulo e o chamado de Paulo era para ser um missionário. Muitas vezes a nossa igreja tem alguns dos mesmos problemas que a igreja de Corinto tinha, mas devemos enfrentar os problemas assim como Paulo enfrentou. Olha o que a lição diz. Paulo enfrentou os desafios de Corinto com a mensagem da cruz. Então, quando enfrentamos problemas na nossa igreja, devemos fazer como Paulo, enfrentá-los sobre a luz da cruz. Deus, ele abre portas para a pregação, mesmo em ambientes difíceis. Corinto era uma cidade desafiadora, mas a graça de Deus, ela alcança qualquer pessoa. A missão, ela exige coragem, perseverança e dependência do Espírito Santo. Estou disposto a testemunhar de Cristo, mesmo quando encontro dificuldades? Estamos dispostos? Onde a graça de Deus chega, nenhuma barreira é grande demais. Domingo, Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Paulo começa as cartas aos Coríntios identificando-se como apóstolo de Cristo, chamado pela vontade de Deus. 1 Coríntios 1:1. Então Paulo ele está convicto do chamado de Deus para ele ser um grande apóstolo e um grande pregador do evangelho. Paulo ele tinha certeza do chamado de Cristo. O título apóstolo de Cristo, ele reúne vários conceitos. O primeiro é de alguém a quem Jesus enviou. Então ele tinha certeza que ele é um enviado de Cristo. E identificar como servo de Cristo. Então, além de você ser enviado, você se identifica como um servo verdadeiro de Cristo e como pregador e mestre. Então, olha só que legal. Você é chamado, você é um servo e você é um pregador. E essas 3 características Paulo tinha. E nas suas pregações e nos ensinos paulinos, Cristo é o centro. Todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele falava sobre Cristo. Em resumo, Paulo ele é um apóstolo de Jesus. Paulo ele amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de falar e pensar nele. Devemos então ser iguais a Paulo, copiadores de Cristo, mas também sempre falar e pensar em Cristo. Enquanto Paulo foi chamado para ser apóstolo, nós somos chamados para sermos seguidores fiéis de Jesus, conforme a vocação que o Senhor nos deu. Somos convidados a sermos seguidores e servos de Cristo. Deus conduz seus servos ao lugar certo e no tempo certo. A amizade e a cooperação, elas fortalecem a missão. O trabalho digno pode caminhar junto com o ministério. Então veja, os nossos amigos, a nossa comunidade, eles fortalecem a missão. O nosso trabalho profissional também pode ser uma peça fundamental para a pregação do Evangelho. Tenho usado os meus dons profissionais para glorificar a Deus? Temos usado a nossa profissão para glorificar a Deus? Quem trabalha para Deus
transforma oportunidades em missão. Segunda-feira, de Atenas a Corinto. Diante da oposição enfrentada em Bereia, Paulo foi levado por alguns amigos para Atenas. Mas enquanto ele estava lá, em Atenas, ele não ficou calado. Ele continuou pregando. E a lição nos diz que Paulo falou de Jesus na sinagoga, na praça e no Areópago. Ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo e aproveitava toda oportunidade para isso. Paulo era um pregador convicto. Ele não conseguia se calar. E toda oportunidade ele falava. E na sua segunda viagem ele foi para Corinto. E Lucas diz que ele ficou lá 1 ano e 6 meses. E nesse tempo todo ele pregou. Ele começou a pregar nas sinagogas, continuou pregando. Quando finalmente, então, Silas e Timóteo se juntaram a ele em Corinto, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ao longo de sua estada, permaneceu ocupado ensinando entre eles a palavra de Deus. E foi nesse contexto que ele expressou as célebres palavras: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Que palavras fortes e poderosas. Mais à frente nós vamos estudar um pouquinho mais sobre estas palavras. A oposição não significa a ausência de Deus. A oposição, então, ela não significa que Deus não está presente e que Ele não está nos abençoando. Nem todos aceitarão a mensagem do Evangelho. Deus continua chamando pessoas sinceras para o seu reino. Como reajo quando enfrento resistência por causa da minha fé? Como reagimos quando enfrentamos resistências por causa de nossa fé? A fidelidade vale muito mais do que a aprovação das pessoas. Pense nisso. A fidelidade a Deus, ela vale muito, mas muito mais que a aprovação das pessoas. Terça-feira, a cidade de Corinto. Corinto, ela era uma cidade importante no mundo antigo. Ela era conhecida por ser uma cidade próspera. Paulo escolheu Corinto justamente por causa de sua relevância e de sua localização geográfica privilegiada. Essa conjuntura apresentou uma oportunidade para a propagação do Evangelho. Uma vez a mensagem estabelecida em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada para todas as partes do mundo. Além disso, o próspero comércio de Corinto ajudaria Paulo, pois ele poderia construir as suas tendas, ter sustento para ele e pregar o Evangelho nessa cidade, que era uma cidade estratégica. Mas lá existia um pluralismo religioso muito grande. Existiam santuários construídos em homenagens a deuses e deusas como Apolo, Atena, Afrodite, entre outros, e até mesmo culto aos deuses egípcios como Serapis e Ísis. Então veja, era uma cidade promissora, mas vivia um caos religioso. A imoralidade sexual era um problema também, como em outros lugares, né? Idolatria e imoralidade faziam parte da vida diária e essa triste realidade explica boa parte da conduta de Paulo em 1º e 2º Coríntios. Então vejam, uma cidade promissora, mas com imoralidade sexual e idolatria enraizados na sua cultura. Deus conhece nossos medos e oferece para nós encorajamento. A presença divina é a maior segurança do cristão. O Senhor tem pessoas preparadas para ouvir a sua palavra. Tenho confiado mais nas promessas de Deus do que nos meus medos? Então veja, confio mais em Deus ou mais nos meus medos? Quem confia em Deus está sempre seguro. Muita gente nessa cidade,
Paulo, ele enfrentou hostilidade e oposição no meio do povo judeu. E a lição, ela comenta que Paulo foi hostilizado. E quando diz aqui que ele foi hostilizado, nós podemos entender que ele foi insultado e foi difamado pelos próprios judeus. Mas tem uma frase que conforta o coração de Paulo e o nosso. A minha palavra não voltará para mim vazia. O que isso quer dizer? Quando pregamos, ela não vai voltar vazia. Ela vai alcançar os corações. E temos um grande exemplo de Crispo. Crispo, ele era o chefe da sinagoga. E ele e a sua família se entregaram a Cristo. Não tema, porque eu estou com você. Paulo não poderia temer, porque Cristo estava com ele. E nós também não. Não devemos temer, porque Cristo está conosco. Tenho muita gente nessa cidade. E Paulo foi seu instrumento para levar a essas pessoas as boas novas da salvação. Então, Paulo foi um instrumento de Cristo. E nós também podemos ser instrumentos de Cristo para levar a salvação às pessoas que ainda não o conhecem. O discipulado exige tempo e dedicação. Ensinar a palavra é tão importante quanto evangelizar. Uma igreja forte é edificada sobre a verdade bíblica. Uma igreja forte, pujante, crescente, ela tem que ser edificada sobre a verdade bíblica. Estou crescendo diariamente no conhecimento da palavra de Deus? Estamos crescendo diariamente no conhecimento? Vidas firmes são construídas sobre a palavra de Deus. Quinta-feira, as cartas de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, ele estava em Éfeso. E ele abordou alguns temas importantes, como divisões dentro da própria igreja, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. A igreja de Corinto, ela era problemática e imatura. Uma igreja, então, cheia de problemas. E os irmãos tinham algumas perguntas, como casamento, divórcio, celibato, alimentos sacrificados a ídolos, condutas no culto, uso de dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição. Então, eles eram problemáticos e tinham muitas dúvidas. Então, Paulo escreve a carta e ali aborda esses temas, aconselhando os irmãos e as pessoas. Em 2 Coríntios, percebemos que os cristãos, eles eram influenciados pelas pessoas ao seu redor. Eles valorizavam a competição, o poder e a riqueza. Elementos que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, podem ser um desafio grande para a igreja. Em contrapartida, Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, um modo de enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual diante das lentes do Evangelho. A ideia de Paulo aqui era que mesmo que a igreja era influenciada pela cultura ao seu redor, ele quis que os irmãos conseguissem ver o mundo através do Evangelho. E isso devemos fazer nos dias de hoje também. Somos influenciados, mas olhar o mundo através da visão do Evangelho de Cristo. Deus protege sua obra conforme sua vontade. A justiça divina prevalece acima das acusações mundanas. O Senhor dirige os acontecimentos para cumprir os seus propósitos. Então vejam, 3 pontos fundamentais. Deus protege a sua obra, a justiça de Deus acontece e o Senhor, ele faz cumprir os seus propósitos. Confio que Deus está cuidando da minha vida, mesmo quando não entendo as circunstâncias. Sou plenamente confiante em Cristo. Quem confia em Deus, descansa na certeza do seu cuidado. Meu querido irmão, minha irmã, eu espero que essa rápida recapitulação o ajude e que você possa ser grandemente abençoado por Deus.
Oremos. Bondoso Pai Celestial, neste momento, suplicamos uma bênção espiritual para cada pessoa, cada família, para todos que vão conseguir assistir esse vídeo, e que nós possamos, Senhor, muito em breve estar presentes diante da sua maravilhosa glória. Em nome de Jesus, amém. Eu te desejo saúde, paz e prosperidade.